Sabe, o Evangelho de Lucas já começa com uma promessa bem clara: apresentar um relato em ordem de eventos que literalmente mudaram o mundo. Então, nesta análise, a gente vai mergulhar em como o autor cumpre essa promessa, construindo uma narrativa cheia de significado desde a primeiríssima linha. Pois é, o próprio autor já abre o jogo logo de cara. Ele não está só contando umas histórias aleatórias. Não, ele está escrevendo para uma pessoa real, um tal de Teófilo, e com um propósito muito claro: organizar os fatos de uma forma lógica para que a fé não seja baseada em boatos, mas sim na certeza do que aconteceu. E essa ideia de uma narração em ordem, olha, é a chave de tudo. Lucas age quase como um diretor de cinema, planejando cada cena. Ele não começa já com o personagem principal. Primeiro ele prepara o palco com promessas divinas que anunciam a chegada de duas crianças muito, muito especiais. E logo de cara, o Lucas nos apresenta duas histórias de nascimentos milagrosos que acontecem em paralelo. E isso não é por acaso, viu? Ele faz isso de propósito para criar um contraste bem forte entre duas reações humanas a uma promessa que parecia impossível: a dúvida e a fé. Então, a primeira cena se passa no lugar mais sagrado que se pode imaginar, o Templo de Jerusalém. Zacarias, um sacerdote justo, já idoso, está lá cumprindo seu dever quando o anjo Gabriel aparece com uma notícia incrível. Ele e a esposa Isabel, que era estéril, teriam um filho. Uma promessa que desafiava toda a lógica humana. E é aqui que a coisa pega. A reação de Zacarias é de dúvida. Ele pede uma prova. Tá, mas como é que eu vou saber se isso é verdade? E a resposta divina para essa falta de fé não é uma prova, mas uma consequência. Ele fica mudo. O silêncio forçado dele se torna o próprio sinal de que a palavra de Deus ia se cumprir, com ou sem a crença dele. Aí a cena muda completamente. O mesmo anjo vai para uma cidadezinha humilde, Nazaré, para falar com uma jovem chamada Maria. E a promessa que ele traz agora é ainda mais impossível, desafiando a própria natureza. E essa comparação é simplesmente genial. Olha só o que Lucas está fazendo. De um lado, o sacerdote experiente, no templo, que duvida e é silenciado. Do outro, uma jovem simples, em casa, que até pergunta como, mas no fim aceita com fé e começa a louvar a Deus. O que está sendo mostrado aqui desde o comecinho é que a nova ação de Deus não depende de status ou de lugar, mas de um coração que acredita. A resposta da Maria se torna o grande modelo de fé em toda a história. A submissão dela não é passiva, de jeito nenhum. É um ato de confiança corajosa que permite que o plano de Deus siga em frente. Enquanto a dúvida de Zacarias gerou silêncio, a fé de Maria deu início a uma canção de louvor. Ok, saindo um pouco das histórias de nascimento, Lucas nos mostra o pontapé inicial da missão pública de Jesus. E sendo fiel à sua promessa de uma narração em ordem, ele apresenta isso numa sequência bem clara de 3 passos, marcando os momentos-chave que validam e definem a identidade de Jesus. Mas antes desses passos, Lucas faz algo muito interessante. Ele coloca a genealogia de Jesus. Só que, diferente de outros relatos que param lá no rei Davi, Lucas vai até Adão, o primeiro homem. A mensagem, para a época, era radical. A história de Jesus não é só para o povo de Israel, é para toda a humanidade. E aí vem a sequência, passo a passo. Primeiro, o batismo, onde uma voz do céu dá a confirmação divina. Segundo, a tentação no deserto, que serve como uma validação da sua fidelidade. E terceiro, a proclamação pública, onde ele mesmo declara qual é o seu propósito, bem na sua cidade natal. Gente, esse momento na sinagoga de Nazaré é de arrepiar. Jesus se levanta, lê uma profecia antiga de Isaías sobre libertar os oprimidos, curar os doentes, e então ele solta uma bomba. Hoje, essa escritura se cumpriu. Ele não está falando de um futuro distante. Ele está dizendo, sou eu, e começou agora. E a reação vem na hora, e é violenta. A admiração inicial vira fúria. As mesmas pessoas que o viram crescer agora tentam matá-lo. Fica bem claro desde o início que a missão de Jesus vai ser marcada por muita controvérsia. Ok, então Lucas já estabeleceu quem é Jesus e qual a sua missão. E agora? Agora ele começa a demonstrar a autoridade de Jesus. E ele faz isso com base em 2 pilares que andam sempre juntos na narrativa dele: as palavras radicais de Jesus e as suas ações poderosas, ou seja, os milagres. As palavras de Jesus simplesmente viravam o mundo de ponta cabeça. Ensinamentos como amem os seus inimigos não eram só conselhos bonitinhos, não. Era uma redefinição radical de como o reino de Deus funciona. Era uma autoridade no falar que desafiava séculos de tradição. E aqui a gente vê a maestria de Lucas em conectar palavra e poder. Na história do paralítico, Jesus primeiro fala algo chocante: seus pecados estão perdoados.
Os líderes religiosos piram, claro, porque só Deus podia perdoar pecados. E aí, para provar que ele tinha autoridade para falar aquilo, o que ele faz? Ele cura o homem na frente de todo mundo, ligando seu poder físico à sua autoridade espiritual. Imagina a reação da galera. Uma mistura de uau com um certo medo, sabe? Eles percebem que estão vendo algo completamente novo, que vai muito além de um simples milagre. Eles sacam que a autoridade divina está ali, agindo bem na frente deles. Bom, com tudo isso acontecendo, palavras e poder em ação era inevitável, né? Começa a se formar um movimento. As pessoas não podiam mais ficar em cima do muro. Um novo movimento estava nascendo e Lucas nos mostra como todo mundo é forçado a reagir, a tomar um partido. E aí a gente começa a ver os grupos se formando. Tem os discípulos que largam tudo para seguir Jesus, as multidões que o buscam por curiosidade, por cura, os doentes que encontram nele a restauração, a oposição religiosa que começa a vigiá-lo com desconfiança e até mesmo os demônios, que são os primeiros a reconhecer em público quem ele realmente é. O chamado dos primeiros discípulos, por exemplo, é um momento decisivo. Depois de verem um milagre que mostra não só o poder de Jesus, mas também a condição deles mesmos, a reação de Pedro, Tiago e João é total. Eles não negociam. O texto diz que eles deixaram tudo e o seguiram. É um ponto de virada na vida deles. Só que, ao mesmo tempo, a oposição também começa a se fortalecer. Os líderes religiosos começam a questioná-los sobre tradições. Por que curar no sábado? Por que comer com cobradores de impostos e pecadores? Para eles, o que Jesus estava fazendo era uma ameaça à ordem que eles conheciam. E tudo isso vai construindo o cenário para um momento-chave. Depois de meses de ensinamentos e milagres, Jesus se afasta com seus discípulos e faz a pergunta crucial. Ele não pergunta o que eles acham dos ensinamentos dele. Ele vai direto ao ponto. Quem as pessoas dizem que eu sou? E as respostas mostram a confusão geral. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, um profeta. Só que aí ele vira o jogo. A pergunta fica pessoal. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aqui, Pedro faz a confissão que é o clímax de toda essa primeira parte da narrativa. O Cristo de Deus, o Messias esperado. Essa é a resposta para a qual todo o relato em ordem de Lucas vinha apontando. E, no final das contas, essa pergunta central de Lucas não fica presa lá no passado, ecoando só para os discípulos. Depois de apresentar as promessas, o ministério e o poder, o autor, de certa forma, se vira e faz a mesma pergunta a cada pessoa que lê seu texto. Diante deste relato tão bem ordenado, quem se pode dizer que ele é?